Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo a palavra de Deus até você. E nesta série de programas estamos conversando sobre os fundamentos da fé cristã. As perguntas básicas existenciais: quem somos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? É muito importante ter estas respostas. É muito importante saber que Deus quer falar conosco. É muito importante saber que precisamos estar alinhados com a vontade e com a palavra de Deus. E no programa de hoje queremos conversar sobre este tema: para onde vamos? Para onde você vai? Está caminhando para onde? Onde você quer chegar? Para onde nós vamos? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Senhor, para ouvir a voz de Deus. O Senhor vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Glória a Deus! Nós aqui estamos para ter as respostas do Senhor. Essas respostas para as nossas perguntas básicas. Quem nós somos? O que estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? É tão importante sabermos isso. Qual é o destino da vida? Nós sabemos que estamos caminhando, temos uma direção, vamos chegar a algum lugar. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Talvez aqui na vida você queira ser um empresário, você queira ser um grande atleta, talvez você queira ser um grande músico, talvez você queira ser um grande profissional, não sei. Mas o importante é que você está caminhando. Cada passo, cada dia, você está indo em direção a um destino. O destino final da nossa vida. Para onde nós vamos? Para onde vão os seres humanos? Bem, nós sabemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez e Deus colocou o homem no jardim do Éden, para que o homem pudesse experimentar a alegria da sua comunhão, para que o homem pudesse experimentar a alegria de viver com Deus, em um paraíso, em um lugar maravilhoso, onde ele tinha tudo o que precisava, onde ele tinha Deus, onde ele tinha o seu Criador, onde ele tinha comunhão com Deus, conversava com Deus todos os dias na viração da tarde. O homem não experimentaria a morte. Nós fomos feitos para viver eternamente. Por isso a morte dói tanto. Por isso dói tanto perder um ente querido, porque não fomos feitos para a morte. Deus nos fez para a vida eterna. E Deus manteve isso, pagando um alto preço pela nossa salvação. Sim, quando o homem pecou, quando o homem falhou, Deus então teve de intervir, trazendo Ele mesmo a resposta, trazendo Ele mesmo a salvação, pagando um alto preço. Não sabemos a altura deste preço que Jesus pagou por mim e por você. A vida eterna, os céus, a vida eterna com Deus, este é o destino do nosso viver. Para isso Deus nos fez, para sermos filhos de Deus, para gozarmos dessa comunhão em família com o próprio Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz, que quem crê tem a vida eterna. João capítulo 3, de 15 a 17, no Evangelho nós lemos o seguinte: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Bem, o Evangelho de João, ele foi escrito para toda a humanidade. No Evangelho de João nós vamos ver muito a palavra mundo, porque Deus amou o mundo. Mundo aqui não é um mundo na maldade, mas é um mundo humanidade. As pessoas. Deus amou. Deus não ama o pecado. Deus não ama o pecador, o ímpio, o mal, absolutamente. Ele ama o ser humano. Ele ama as pessoas. E Ele quer que todos nós possamos viver esta vida eterna. Esta vida em pureza. Esta vida em santidade. Esta vida contemplando o Senhor, desfrutando da sua presença. Imagina, você está num ambiente de lixão, aquele lixão com carniça, aquele lixão com sujeira, mau cheiro, tudo contaminado, você se sente mal, aquilo fica impregnado em você, que coisa desagradável. Eu me lembro uma vez, quando estávamos viajando, indo para a fazenda do meu cunhado, estávamos indo de caminhonete e na hora, na estrada, passou um urubu carregando um pedaço de carniça nos seus pés. E exatamente quando a caminhonete passava e bateu aquele urubu com aquela carniça no retrovisor da caminhonete. Gente, aquela carniça agarrou ali e um mau cheiro tão terrível, tão terrível, tão terrível, que a gente teve de parar o carro e todo mundo dando ânsia de vômito, porque era um cheiro horrível, horrível. Para o urubu, aquilo era delicioso. Para o urubu, aquilo era o seu alimento. Mas, para nós seres humanos, esse cheiro de carniça é insuportável. Deus não nos fez para vivermos com esse cheiro de carniça. Deus não nos fez para vivermos com o pecado e o cheiro do pecado. Deus nos fez para sermos limpos. Ah, como é gostoso estar numa casa limpinha. Como é gostoso dormir em uma cama limpa, em uma cama cheirosa. Como é gostoso tomar um banho e vestir uma roupa limpa. Nós gostamos da limpeza. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu e você, nós fomos feitos à imagem de Deus, à semelhança do Senhor. Por isso, é tão maravilhoso nós podermos desfrutar da sua presença, da sua santidade. Deus nos fez para viver um ambiente do céu aqui na terra. Por isso, Ele enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Esse versículo é um resumo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Deus amou, Deus deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João capítulo 6, verso 40, nós lemos, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus. Para onde nós vamos? Para onde você vai? Só existem dois destinos finais: céu, vida eterna, ou inferno, morte eterna. Céu, esperança, garantia, alegria, segurança, algo tão maravilhoso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou inferno, separação eterna de Deus. Para onde você vai? Você escolhe, nós escolhemos. Ninguém vai para o céu pelos seus méritos, assim como ninguém vai para o inferno por injustiça de Deus. Ah, Deus foi injusto. Ah, eu não conheci. Ah, eu não pude.
Ninguém. Todos escolheram céu ou inferno. O inferno, a condenação é para quem? Será que Deus manda para o inferno as pessoas? Não. Cada um escolhe. Você escolhe para onde você vai. Se você quer ir para o Rio de Janeiro, você compra uma passagem de ônibus ou de avião, ou você vai de carro e toma o itinerário e segue naquela direção. E você vai para o Rio de Janeiro, ou vai para Brasília, ou vai para um outro país, você escolhe para onde vai e escolhe o transporte, você vai e chega. Você toma aquele caminho, você toma aquela direção e chega no lugar que você escolheu. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas escolhem. Escolhem. Olha o que diz a palavra em João capítulo 3, de 18 a 20. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem nele crê não é condenado. Será que você pode dizer isso? Quem nele crê não é condenado. Quando cremos em Jesus, não é crer com a cabeça, dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Ele morreu na cruz para me salvar, eu creio. É crer confiando, não de cabeça, não uma fé intelectual apenas, mas de confiar, de fazer esta aliança, de se entregar, de dizer, eu creio, eu me entrego a Ti, eu sou o Teu. É uma aliança. Quem nele crê não é condenado, mas condenados são todos aqueles que não creem. Então o inferno é um lugar onde estão as pessoas que não creram, que não quiseram, que rejeitaram, conscientemente ou inconscientemente, rejeitaram Jesus. Não quiseram. Eu digo inconscientemente, não que a pessoa não sabia, mas ela não sabia, ela não previu, ela não mediu as consequências da sua escolha. Você precisa medir as consequências da sua escolha. Escolher Jesus é céu, escolher Jesus é luz, escolher Jesus é andar em santidade, escolher Jesus é ser feliz aqui e depois também. Mas rejeitar Jesus é começar um inferno aqui, é começar o tormento aqui, é não ter o perdão aqui. É isso, é não ter esperança aqui. Como viver sem esperança? Há também aquelas pessoas que querem de Deus apenas as bênçãos dele. Eu quero o céu, eu quero salvação, mas eu gosto do pecado. Mas eu gosto de viver desta forma, mas eu gosto de fazer isso. Então você está em cima do muro. Em cima do muro não é estar dentro do reino. A condenação para os que não creem, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas. Hoje, infelizmente, as pessoas acham que a igreja que é o lugar, a reunião dos salvos, a reunião dos filhos de Deus para cantar, para louvar, para romper, para fazer a vontade de Deus, para fazer missões, para pregar o Evangelho. Muitos vêm para a igreja querendo bênçãos. Procuram o Senhor para serem curados, para ter o esposo de volta, a esposa de volta, para ser abençoado na sua empresa. Então acham que Deus é como um Papai Noel, que só fica dando e nada em troca. Não, não é assim. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de
aliança. Assim como no casamento há uma aliança de fidelidade, de amor até a morte. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, é uma aliança que firmamos com Ele, não até a morte, para sempre, para sempre. Por isso no céu não vai entrar quem não quer. Quem gosta do pecado, fique com o pecado. Escolha o pecado, mas saiba que está fazendo a sua escolha do seu destino. Do seu destino. Hoje muitas pessoas dizem, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então Deus, Ele vai aceitar tudo. Deus não vai rejeitar as pessoas. Deus aceita as pessoas, é a inclusão. Deus, absolutamente. O céu é um lugar de pureza. No céu, não dá para ficar quem gosta do pecado. Mas o pecado traz as suas consequências funestas. E nós temos o livro do Apocalipse nos mostrando isso. Quem fica de fora? Ficam de fora os mentirosos, os que estão buscando viver fora do propósito de Deus, sexualmente. Ficam de fora os ladrões, os roubadores, os mentirosos. Ficam de fora os que gostam do pecado. Porque eles não vão ter isso nos céus. Eles não vão ter isso de forma alguma na comunhão com os salvos, na presença de Deus. E muitos pensam, o céu é monótono. Errado. O céu é dinâmico. As aventuras que teremos ali no céu são fantásticas. A palavra de Deus nos diz que nós vamos participar de tantas coisas, nós vamos reinar com Cristo. Sabe o que é reinar com Cristo? Reinar com o Senhor de toda glória, com o Senhor dos céus e da terra. Sabe o que isso significa? Reinar com Cristo. Nós vamos participar de guerra? Sim, aqui na Batalha do Armagedon. Nós vamos participar com Cristo do milênio, reconstruir aqui esta terra em um paraíso, em algo tão maravilhoso que nós nunca vimos. O leão pastando junto com o cordeiro. Uma criancinha enfiando a mão na cova da serpente, sem medo algum, porque não haverá canibalismo, predatismo, não haverá isso. No milênio será um tempo maravilhoso. Muitos não creem que seja um tempo real, literal, mas a Bíblia tem se revelado literal. A palavra de Deus nos mostra que Deus foi planejar e planejou para nós coisas tremendamente maravilhosas. Há uma dinâmica nos aguardando, algo tão tremendo que nós queremos participar. A condenação para os que não creem é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus deixa você escolher. Você escolhe luz ou trevas, céu ou inferno, mas a sua escolha vai te dar o seu destino. Para onde você vai? Para onde nós vamos? Onde vamos passar a eternidade? Eu já fiz a minha escolha. Eu quero Jesus. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi andar na luz. Eu escolhi andar com o povo de Deus, com os salvos. Eu escolhi fazer a vontade dele. Nós vamos ver aqui a Bíblia falando dos salvos e dos perdidos. Olha o que está escrito em Apocalipse 22, de 13 a 15. Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Isto é palavra de Deus. É assim que termina o Evangelho, é assim que termina a Escritura. A Escritura abotoa com o Gênesis.
No Gênesis nós vemos a árvore da vida, nós vemos a pureza, nós vemos o início, é um retorno ao início. O Senhor diz, bem-aventurados os que guardam a palavra de Deus, para que tenham direito à árvore da vida, essa árvore da qual comeremos e jamais morreremos, jamais experimentaremos a morte. Mas ficam de fora os cães. Cães aqui é quem? Cachorro? Não, são os pagãos, são os que nunca quiseram Jesus. São os que rejeitaram o convite do Senhor. Ficam de fora. Os feiticeiros. Ah, quantas pessoas envolvidas com feitiçaria, com bruxaria. Aí com Harry Potter ficou tão em moda ser bruxa, ser bruxo, e as pessoas estão aí aprendendo magia negra. Ficam de fora, ficam de fora. Os fornicadores, abominações sexuais, ficam de fora. Os homicidas, assassinos, ficam de fora. Os idólatras, aqueles que adoram outros deuses, e outros deuses aqui, até a avareza, mamon, o dinheiro, é idolatria, a ganância. E qualquer que ama e comete a mentira. Amar a mentira, servir a mentira, viver de mentira, pregar a mentira, ensinar a mentira, ficam de fora. É o que diz a palavra. Mas o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer em ver o ímpio sofrer. O Senhor não tem prazer que as pessoas pereçam. Ele convida. E os últimos versículos da Bíblia trazem um convite do Senhor Jesus. Você quer ver este convite? Olha, Apocalipse capítulo 22, verso 17. Diz assim, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É assim que termina a Bíblia. A Bíblia não termina com a condenação. A Bíblia não termina dizendo apenas para onde você vai. Ela diz, você vai para onde você escolheu. O que você escolher, você vai seguir e servir. Se você escolhe o pecado, você estará servindo as trevas e Satanás e vai para a condenação, para o inferno. Mas se você escolhe Jesus, você está escolhendo a vida eterna e servir Jesus, andar com Jesus, ter aliança com Ele. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem é a esposa? É a igreja. A igreja está todos os dias, nós estamos aqui dizendo a você, vem, recebe Jesus, recebe-o como seu Senhor e seu Salvador. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Você está ouvindo? Está ouvindo? Preste atenção, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Para onde você vai? Quem é você? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando temos Jesus, somos filhos de Deus. O que estamos fazendo aqui? Anunciando que Ele nos dá a vida eterna. Para onde nós vamos? Eu vou para o céu. Eu escolhi Jesus. E você? Você quer o céu? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, entregando sua vida a Jesus. Diga assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro o meu coração, eu sou um pecador, tenho vivido no pecado, na lama deste mundo, mas eu te peço perdão. Perdoa-me, Jesus, perdoa os meus pecados, lava-me, limpa-me, transforma-me. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu todos os dias que eu viver. Sou Teu. Eu quero, Senhor, os céus, eu quero a Tua glória,
Eu quero a Tua presença, eu creio em Ti e me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Seu nome está no livro da vida. Agora, andar em santidade, ler a palavra, crescer espiritualmente, cumprir a vontade do nosso Deus, experimentar a vida eterna a partir de agora. Que Deus te abençoe ricamente até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!